Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre este livro, A Arte de Escrever Bem. Eu recebi o livro da editora Contexto e ele foi escrito pelas jornalistas Dade Squarize e Arlete Salvador. A Arlete Salvador é formada em jornalismo e a Dade em letras. E elas atuam há um bom tempo na área. Bom, este livro é voltado aos estudantes de jornalismo porque tem várias técnicas para escrever um bom texto, mas eu recomendo a todos que querem escrever, que escrevem no dia a dia, trabalham com a palavra, independentemente se é da área do jornalismo. E são dicas que você pode aplicar, não são técnicas tão específicas da área do jornalismo, mas que você pode aplicar na sua área. E eu já falei várias vezes que essas autoras escrevem livros com uma linguagem muito fácil, acessível, bem-humorada. Então, por isso que eu recomendo para todos que trabalham com a palavra escrita. O livro é dividido em 4 partes. Na primeira, é mais assim uma introdução. Fala sobre a arte de pensar, como é o texto jornalístico. Aliás, cabe até uma explicação. O texto jornalístico tem várias técnicas e a mais básica de todas, que a gente aprende logo no primeiro ano da faculdade, você também pode aplicar no seu dia a dia, é o uso do lead, que é uma palavra já aportuguesada que vem do inglês lead, que nada mais é do que responder a 6 perguntas básicas que devem ser respondidas logo de cara no texto. Esse é o básico do jornalismo, o feijão com arroz, sabe? As perguntas que devem ser respondidas são o que, quem, quando, como, onde e por quê. E tem uma passagem aqui que eu gosto muito de citar, que elas resumem o que é escrever bem. Escrever é atividade complexa, resultado de boa alfabetização, hábito da leitura, formação intelectual, acesso a boas fontes de informação e muita prática. Elas fazem esse resumo do que é o texto jornalístico, da arte de pensar, do que é escrever bem. A segunda parte do livro, chamada A Garimpagem do Óbvio, elas trazem dicas técnicas jornalísticas, como é o texto jornalístico. Então, a parte da construção do texto, verbos, expressões mais utilizados, título, então tudo a ver com a construção e a escolha de termos, expressões, a própria construção do texto. Uma dessas técnicas é a concisão, a clareza. Então, o texto jornalístico, como ele tem um público amplo, se a gente fala de um jornal diário, por exemplo, então a linguagem precisa ser a mais acessível possível, precisa ter um contexto, se for preciso trazer elementos anteriores, histórico, para que o leitor fique bem informado. Aliás, esse é o objetivo. Sobre a escolha dos verbos, eu gosto de dar um exemplo que elas citam aqui sobre o verbo acontecer, que a gente utiliza para uma ocorrência, um evento. Elas trazem um alerta porque acontecer é utilizado de uma forma, ela tem um sentido de acidental. Então, aconteceu um acidente. E aí, quando a gente precisa se referir a alguma coisa que está programada, é preferível usar o verbo ocorrer. Então, tem várias dessas dicas no livro. O próximo capítulo é sobre gêneros jornalísticos. Então, é mais voltado, aliás, totalmente voltado para o profissional do jornalismo, mas se você tem curiosidade em saber, leia também essa parte. Então, aborda a diferença entre um texto, uma reportagem factual, que é aquela reportagem do dia a dia, uma reportagem especial, suíte, que é a continuação, então uma notícia tem uma repercussão no dia seguinte, então a gente chama de suíte. Um outro trecho sobre entrevista ping-pong, perfil. Então é uma parte um pouco mais técnica, mas não deixe de ler se você não for da área do jornalismo. Ainda falando nesse capítulo, tem um trecho sobre textos opinativos, artigos, editoriais. Esse tipo de texto também faz parte dos gêneros jornalísticos. E a última parte do livro, chamada Toque Final, é sobre a escolha das palavras, é colocar a mão na massa mesmo, sobre a parte final, como já diz o nome.
E eu acho bem interessante porque elas já começam falando sobre alguns termos que, se a gente não tomar cuidado, podem ser pejorativos, preconceituosos. Então é muito importante a gente ter em mente para não cometer esse tipo de erro, que é muito mais do que um erro, pode ser crime até. Então elas citam aqui vários termos pejorativos, eu fico até constrangida de citar, então leia o livro, tenha a sua listinha para que você não cometa esse erro, porque chega a ser uma linguagem chula, então é sempre importante a gente tomar cuidado. Algo também muito comum nos livros de escrita é falar sobre os termos clichês, eu já citei isso em outros vídeos, já falei de outras formas, e elas têm uma lista bem bacana para você consultar. Vale frisar que termo clichê não é errado. O problema é quando a gente usa demais, por isso que vira clichê, vira um termo muito desgastado. Então, alguns deles que elas citam aqui são a cada dia que passa, dar o último adeus, do Oiapoque ao Chuí, que é muito usado, efeito dominó, faca de dois gumes. Então, se você utilizar com parcimônia, tudo bem, mas se puder evitar, melhor ainda. E claro, como estamos falando de língua portuguesa, de texto, é sempre importante estar atento à gramática e à ortografia, e tem algumas dicas. Por exemplo, crase, que é um dos erros mais cometidos, uma das dúvidas que as pessoas mais têm em relação ao uso. Bom, então eu recomendo para vocês o livro. É um livro fininho, tem 105 páginas com muitas dicas. O fundamental que você precisa saber para escrever um bom texto, sendo jornalista ou não. O texto jornalístico pode ser aproveitado de várias formas em outras áreas por causa da clareza, da objetividade. Então, super recomendo para todos o livro. Aliás, vou aproveitar e mostrar outros livros que eu tenho delas. Este aqui foi escrito pela Arlete Salvador, Escrever Bem no Trabalho. Então, se você quer uma coisa mais específica, relatório, e-mail, este livro é muito bom. Eu não tenho o vídeo dele, mas eu fiz um post no meu Instagram, então você pode acessar. E este aqui, que é um clássico, que eu gosto de usar para consultar, que é o 1001 Dicas de Português. Este foi a Haddad que escreveu com Paulo José Cunha. Tem vídeo falando sobre o livro e eu já falei dele 1000 vezes. Bom, você gostou da dica? Então deixa aqui nos comentários. Se você já leu, também compartilhe. Se você quer que eu traga outros livros sobre o assunto, deixe também a sua sugestão. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like e compartilhe para que outras pessoas conheçam essas dicas, pessoas que querem aprender a escrever melhor, precisam aprimorar a escrita. E é isso, pessoal, não tem jeito, é preciso praticar, é preciso estudar a técnica da escrita, porque cada escrita, cada texto tem um objetivo, tem uma técnica. Estudar a língua portuguesa e, claro, praticar, e não posso deixar de citar, ter o hábito da leitura é fundamental. Então, até a próxima. Tchau!